Atlético Mineiro contra Flamengo, grande jogo que vai acontecer em Belo Horizonte. Detalhe, Atlético Mineiro não ganhou nos últimos 8 jogos. O Flamengo não perdeu nos últimos 9 jogos. O que será que vai acontecer nesse grande jogo, no confronto de Luiz Felipe Scolari contra Jorge Sampaoli? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ver um palpite gratuito nesse jogo, onde eu não coloco nem a vitória de um time, nem a vitória do outro, e mesmo assim consigo buscar muito valor nesta operação. Então acompanhe comigo a análise dos jogos deste sabadão. Tem bastante jogo aí da Série A, tem jogo da Série B, e eu vou trazer as análises para vocês. Eu sou Pedro Feitosa, trader esportivo há mais de 10 anos, isso mesmo, trabalhando, operando, apostando, e resolvi criar essa comunidade para poder compartilhar conteúdo com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Colabora sempre aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. E claro, você não precisa nem assistir o vídeo para poder deixar aquele like, né? Não custa nada. Ajuda aí o algoritmo a cada vez entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Vamos direto às análises dos jogos deste sábado. Começando as análises do nosso sábado, só um parêntese para essa camisa linda do Red Bull Bragantino. Ó, que camisa linda. Geralmente as camisas que são patrocinadas pela empresa New Balance são muito bonitas. Linda, linda, linda de verdade. Mais uma camisa para minha coleção. Galera, só lembrando que tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. É só você clicar aí no link, fazer o seu cadastro e ganhar os seus R$5 totalmente gratuitos, beleza? Só uma enquetezinha aqui. Qual a camisa mais linda do Campeonato Brasileiro 2023? Dos times do Brasileirão, qual é a camisa mais linda? Deixa de fora o clubismo, beleza? Ah, não, vou falar que é o Flamengo porque eu torço no Flamengo. Vou falar que é o Corinthians porque eu torço no Flamengo. Ou no Corinthians. Fala sincero mesmo aqui embaixo. Qual a camisa mais bonita dos times do Brasileirão Série A? Beleza? Vamos aqui que eu já tô na tela com Corinthians contra o Vasco da Gama. Dizem as más línguas que apostar contra o Vasco da Gama é mesmo que renda fixa. Tirando as brincadeiras de lado, eu discordo. Mas por que estão falando isso? Por conta dos números do Vasco não são nada positivos. O time levou gol primeiro em 9 das últimas 10 partidas, levou gols em 9 das últimas 10 partidas, perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos e levou 2 ou mais gols em 60%. Já o Corinthians, ele vem numa sequência positiva, não perdeu nas últimas 6, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá nas oitavas de finais da Sul-Americana. Inclusive esse jogo que acontece neste sábado, na terça o Corinthians já joga contra o News Old Boys. Ainda bem que o jogo é em São Paulo, porque se o jogo fosse na Argentina ia ser mais complicado ainda essa questão logística para a equipe do Corinthians. E isso deve ser levado em consideração, beleza? Galera, para esse jogo aqui, eu fiz um acompanhamento estatístico do Corinthians, que é o seguinte: o Corinthians, dos últimos 20 jogos dentro de casa, na Neoquímica Arena, dos últimos 20 jogos, acreditem, ele não ficou em um único jogo atrás no número de escanteios. Ou ele teve mais escanteios do que a equipe contrária, ou ele teve a mesma quantidade de escanteios. Então, assim, é um time que joga muito pelas laterais, busca muito a linha de fundo, busca muito a área de cruzamento e também chuta de fora. Então, aumenta muito a possibilidade de escanteios para a equipe do Corinthians. Um detalhe, uma vírgula que deve ser ressaltada para esse jogo é que o Corinthians joga sem a sua torcida. Isso mesmo, o Corinthians foi penalizado e por conta disso não terá o apoio da sua torcida, que é sinceramente uma das maiores forças que o Corinthians tem. Corinthians jogando em casa, o apoio da sua torcida é imprescindível. Justamente por conta da falta da torcida, da quantidade exagerada de jogos que o Corinthians está tendo, do jogo que ele ainda tem na terça-feira pelas oitavas de finais, eu não vou trabalhar a vitória do Corinthians, apesar de acreditar que o Corinthians não perde esse jogo, beleza? Agora sim, qual é o mercado que eu vou trabalhar? Eu já estou aberto aqui na Aposta Ganha, que é justamente a casa que eu dei aí os R$5 para vocês. Eu vim aqui na opção de escanteios do jogo e coloquei aqui quem marca mais escanteios no jogo. Corinthians pagando 1,51. Essa é a minha análise baseada nas estatísticas
dos últimos mais de 20 jogos do Corinthians, sem falar que o Corinthians tem um time melhor do que o time do Vasco. E jogando dentro de casa deve jogar na pressão mesmo que sem a sua torcida. Então a minha análise para Corinthians e Vasco da Gama é o Corinthians ter mais escanteios do que a equipe do Vasco da Gama nesse primeiro jogo a ser analisado do Brasileirão Série A. E o segundo jogo a ser analisado é Atlético Mineiro contra a equipe do Flamengo. Eu poderia até ficar fazendo aqui mistério, não, deixar por último, porque é onde eu vou mandar o palpite gratuito para vocês. Negativo. Já vou trabalhar logo esse jogo importantíssimo, jogo que vai acontecer na Arena Independência. A Arena Independência ela tem uma característica diferente, eu não sei porquê, mas tem alguns estádios que parece que acontece mais escanteios naqueles estádios do que em outros. Não sei se tem a ver com as dimensões, se foi estilo Arena ou estilo Estádio Olímpico, não sei. Tem alguma coisa que acontece em alguns estádios específicos e um deles é a Arena Independência. Mas vamos deixar de lado essa parte, como é que eu diria assim, essa parte mais folclórica, né? Essa parte da resenha. Atlético Mineiro, até porque não tá nada bom pro Atlético Mineiro, zero resenha. Não ganhou as suas últimas 8 partidas. E vocês lembram qual foi a última vitória do Atlético Mineiro? É difícil até de lembrar, né? Há 9 jogos atrás foi contra o fraquíssimo Alianza Lima do Peru. Então a coisa tá ruim para Luiz Felipe Scolari, a coisa tá ruim para a equipe do Atlético Mineiro. A torcida organizada tá fazendo protesto, tá um clima assim, só misericórdia. Agora sim, nada melhor do que um jogo contra o Flamengo para poder tentar melhorar o clima no Atlético Mineiro. Só que o problema é que o Flamengo não perdeu nas últimas 9 partidas. Jogou agora contra o Grêmio de forma maiúscula, jogou muito. Mereceu demais a vitória. Na verdade, eu ainda diria o seguinte, o Flamengo merecia fazer mais do que 2-0 contra o Grêmio. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Sinceramente, eu achei que o Flamengo merecia ter feito 3 ou 4 gols na equipe do Grêmio no jogo da Copa do Brasil. Jogou muito, muito bem e parece que agora o retorno da dupla Gabigol e Bruno Henrique vai dar frutos, hein? Atlético Mineiro não ganhou nas últimas 8, Flamengo não perdeu nas últimas 9, marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 60% deles e teve pelo menos mais do que 1,5 gols em 90% dos seus jogos. A primeira coisa que já me chama a atenção é essa odd aqui do Flamengo a 3,40. Alta, hein? Muito alta. Sinceramente, muito alta. Por mais que o jogo seja em Minas Gerais, pelo que eu pesquisei aqui de notícias, os dois times devem ir com força máxima. Os dois times jogam no meio da semana pela Libertadores. Os dois times, tudo bem que jogam em casa. O jogo do Atlético Mineiro é contra o Palmeiras no Mineirão, provavelmente, e o Flamengo também joga em casa, joga no Maracanã. Agora sim, me chama muita atenção essa odd do Flamengo. Não vou trabalhar a vitória nem do Atlético Mineiro, nem do Flamengo. Falei no início desse vídeo para vocês. Vou trabalhar ali alguns mercados alternativos, criando uma aposta para vocês. Mas eu, sinceramente, devo trabalhar alguma coisa nesse Flamengo aqui, numa entrada de alavancagem. Beleza? Tô só dando a dica aí. Agora vamos aqui. Já estou aberto aqui com Atlético Mineiro e Flamengo no site da Aposta Ganha. Vou aqui em criar aposta. A primeira delas, eu vou criar mercado de escanteios. Pedro, por que mercado de escanteios? O Flamengo é um dos times que mais marcam escanteios no Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro também está nessa sequência. São dois times que costumam marcar muitos escanteios, têm ótimos ataques e por conta disso chegam muito à linha de fundo e chutam muito ao gol. Então vou pegar a linha mínima aqui de mais de 8,5 escanteios com a odd de 1,40 e vou pegar aqui um outro mercado que eu diria que é um pouco diferente, é um pouco fora do comum do que eu costumo operar. É o seguinte, eu vou aqui em equipes, eu quero colocar que o Flamengo vai marcar pelo menos um gol nesse jogo. E aí, aqui no site não tem essa opção assim, mais de 0,5 para o Flamengo, mas tem aqui, ó. Observe aqui, Atlético Mineiro inviolado, o que significa isso? Se o gol do Atlético Mineiro vai ser violado ou não, entendeu? Se o Flamengo vai fazer gol ou não no Atlético Mineiro. Então, um exemplo, eu vou clicar aqui Atlético Mineiro e não, para mim, o gol do Atlético Mineiro não vai ser inviolado, ou seja, vai ter gol do Flamengo, beleza? Então,
Coloquei aqui não, adicionar a seleção, deu 1,91, 91% de retorno. Galera, pode ter ficado um pouco confuso aí, mas acho que deu para vocês entenderem, né? A análise é a seguinte, o Flamengo precisa fazer um gol, e para isso, a barra, o gol do Atlético Mineiro não vai ficar inviolado, ele vai ser violado, vai acontecer um gol do Flamengo. Essa é a minha análise. Então deu aí uma odd de 1,91, 91% de retorno, mais de 8,5 escanteios e para o Flamengo fazer pelo menos um gol na equipe do Atlético Mineiro, independente do resultado final. Palpite gratuito na tela para vocês, Atlético Mineiro contra Flamengo. Hoje fiz uma operação aí um pouco diferente, mesclei mercado de escanteios com mercado de gols. Coloquei aqui mais de 8,5 escanteios no jogo, é a soma dos escanteios do Atlético Mineiro com os escanteios do Flamengo. Dois times que atacam muito e tem muita probabilidade da ocorrência de escanteios. E a outra análise aqui, que é no mercado de gols, é que o Flamengo vai marcar pelo menos um gol nesse jogo. Isso mesmo. A única coisa que não pode acontecer é a barra, o gol do Atlético Mineiro ficar inviolado, ou seja, não acontecer gol do Flamengo. Então essa foi a operação, essa foi a análise. Atlético Mineiro, gol inviolado não, ou seja, vai tomar gol. E total de escanteios mais de 8,5, coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1,91, 91% de retorno para essa análise, para esse palpite, retorno aqui de 1.910, vamos para cima que esse sabadão tá com cheiro de green. Vamos agora a mais um jogo do Brasileirão, Atlético Paranaense contra a equipe do Cruzeiro. Vou ser muito direto com esse jogo, fiz muita análise nos 2 primeiros jogos e vou ser um pouquinho mais direto aqui para a gente poder agilizar. Atlético Paranaense, classificação, meio de tabela, para cima é o 5º colocado, tá ali já na zona de Libertadores, o time tá muito bem. Em 16 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, fez 22 gols e tomou 18. A equipe do Cruzeiro tá no meio da tabela, é o 11º colocado, 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É um time que costuma empatar bastante, tomou 16 gols, levou apenas 12 gols, tem até uma boa defesa a equipe do Cruzeiro. Para esse jogo aqui, em números gerais, Atlético Paranaense marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. O Cruzeiro não ganhou os últimos 8 dos 10 jogos. Ou seja, temos um time aí que vem marcando gols em 80% dos seus jogos e temos do outro lado o time que joga fora de casa sem ganhar 8 dos últimos 10 jogos. Sem falar no campo sintético e no apoio da torcida do Atlético Paranaense. Sinceramente, acredito que o Atlético Paranaense não deve perder esse jogo jogando dentro do seu estádio, dentro da sua casa. Por isso, a minha análise para esse jogo é Atlético Paranaense ou empate, odd de 1,38, odd ideal para você juntar e fazer aquela aposta múltipla, beleza? Então, Atlético Paranaense ou empate. Essa é a minha análise para esse jogo do Brasileirão. É o Atlético Paranaense não sair derrotado do confronto contra o Cruzeiro, jogando em casa, com apoio da sua torcida, time completo e ainda com o seu gramado sintético. Isso mesmo. Não deixa de ser uma força para os times que têm essa opção. Para encerrar nosso sabadão, tem Série B, isso mesmo. Tinha outros jogos de Série A, mas eu preferi escolher um jogo também de Série B para poder estar analisando com vocês. Temos aqui o Atlético Goianiense jogando em casa contra a equipe do Sampaio Corrêa nos últimos jogos. Os últimos jogos entre eles. Sampaio Corrêa 3-3, Atlético Goianiense 3-2, Sampaio 2-1. Costuma ser até um jogo de muitos gols, né? Na classificação, o Atlético Goianiense está ali na 11ª colocação com 27 pontos e o Sampaio Corrêa é o 15º colocado com 20 pontos. Números gerais, Atlético Goianiense levou gol nas últimas 6. Sampaio Corrêa não ganhou 8 dos últimos 10 jogos. Temos aí um jogo que tem tudo para ser um jogo, eu diria, feio, porque os dois times não vêm fazendo uma boa campanha, apesar de eu bater na tecla aqui e acreditar na equipe do Atlético Goianiense nesse campeonato, nessa Série B. Eu acho que é um time muito bem organizado, é um time que tem uma gestão financeira muito boa, o que é difícil para times de Série B. Os últimos jogos aqui, Sampaio Corrêa perdeu para o Sport dentro de casa e perdeu para o Avaí fora de casa e empatou com o Ituano dentro de casa. Os últimos jogos do Atlético Goianiense, perdeu para o Guarani fora de casa, empatou com o Mirassol num jogo dificílimo, gol do Atlético no finalzinho, lembro desse jogo, 2-2,
e meteu um 3-1 no Sport em casa. Isso mesmo, o Forte Sport dessa Série B. O Atlético Goianiense foi lá e meteu 3-1. E é justamente pensando nessa força do Atlético Goianiense dentro de casa que a minha análise é o Atlético Goianiense sair vencedor desse confronto contra a equipe do Sampaio Corrêa. O Atlético Goianiense não vem mostrando um bom futebol, mas acredito que é um jogo interessante para ele poder dar uma respirada, ganhar um jogo, tentar se aproximar mais do pelotão de cima. Então, para Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa, a minha análise é uma vitória do Atlético Goianiense, quase 70% de retorno. Eu vejo o valor nesta operação. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo. Hoje analisei os jogos deste sábado, jogos duríssimos na Série A, jogos duríssimos na Série B. É assim que tem sido o Brasileirão. Não vejo a hora de começar os campeonatos europeus, pelo amor de Deus. Mas vamos trabalhando com o que tem disponível. O Campeonato Brasileiro, estou trazendo as análises para vocês. Espero que vocês estejam gostando e não esquece de deixar aquele comentário aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera! Até amanhã. Amanhã tem vídeo do Domingão, isso mesmo, dos jogos do nosso domingo, para poder fechar a semana com chave de ouro.